Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos nesta hora para passarmos para você, nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre que nós vamos estudar dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição primeira dessa revista vai trazer para nós e deu dons aos homens. O textuário vai dizer para nós, em Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo, quando escreve aos Efésios, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando nós aprendemos com essa palavra, está trazendo para nós que Jesus, quando ele morre na cruz, e ele vai levar o meu e o seu pecado, por causa do pecado de Adão inicial, ali a abertura do pecado para a vida, para a nossa vida. E isso vai trazer para nós uma condenação eterna. Mas a palavra vai dizer que desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Então o plano de salvação, ele vem de encontro à minha e à sua vida, justamente para cumprir aqui este propósito. Jesus, quando vai ser morto na cruz, ele leva cativo o cativeiro. O que era esse cativeiro? Era totalmente a nossa morte, nosso pecado, aquilo que traria destruição total para a nossa vida. O Senhor Jesus, ele vai levar ao madeiro. E a partir de então, ele como puro, ele como sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, ele vai levar consigo todo o mal. E a partir daí, quando ele morre, ele ressuscita, ele dá nova vida para mim e para você. E aí a palavra vai dizer o quê? E dá dons aos homens. Oh, glória a Jesus. E que dons são estes? Se nós aprendemos desde o início das Escrituras, nós vamos ver que desde a fundação do mundo, uma das coisas que primeiro Deus dá ao homem é o dom da vida. Ali vem também com uma responsabilidade. O próprio Deus tinha aquele amor tão grande sobre a criatura, sobre o seu filho, que ele queria trazer para este homem todo dia uma comunhão, uma intimidade, algo que ultrapassasse os meios comuns. Aleluia! O que era esta vida, este dom que Deus deu a Adão? Deus deu uma vida a Adão, e esta vida é o dom gratuito de Deus, era a vida eterna. Mas o que acontece? Adão peca, e quando Adão peca, ali faz-se uma ruptura, e ali entra a morte, ali entra a condenação. Mas ainda assim, já havia todo um projeto de Deus para que houvesse restituição para mim e para você. O que Paulo está dizendo aqui é sobre dons espirituais. Oh, aleluia! Dons espirituais são aquilo que Deus deu à sua igreja através, depois da morte de Jesus Cristo. Traz-se estes dons para que a igreja do Senhor, para que o povo de Deus tenha ferramentas para trabalhar para a sua obra. A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. O que nós aprendemos é que esses dons não vêm do homem, porque talvez se viesse do homem, teríamos escolhas, seria as lideranças, somente aqueles que estivessem à frente, tivessem algum status, mas esses dons, ele vem de Deus, é Deus quem dá. E para o nosso Deus tem essa preocupação de dar esses dons aos homens? Para a igreja do Senhor, a sua igreja. Por quê? A igreja precisa cumprir uma missão. E qual é a missão da igreja? Mateus 16:15 vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Essa palavra que o Senhor diz aos discípulos logo após a sua ressurreição, ele vai encontrar com os 11 e vai ministrar sobre eles, dando ali uma ordem para a igreja. Só que a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que quando Jesus fala com os seus discípulos,
não era somente para enviá-los a fazer a sua obra, mas também Jesus ali trazia para eles, a partir dos dons do Espírito, trazia para eles ferramentas para eles trabalharem, para eles exercerem essa missão, que era pregar o Evangelho a toda criatura. Ministrar a palavra do Senhor a vidas não é só no microfone, não é só estar na frente, não é só para a liderança, mas ministrar a palavra de Deus é muito mais do que falar, é muito mais do que mostrar, é na verdade a nossa vivência pessoal diante do Senhor. E isso é muito importante para mim e para a sua vida, porque nós somos uma carta lida. O apóstolo vai dizer dessa forma. E muitos estão ao nosso redor, estão olhando, estão vendo o nosso dia a dia. E a nossa missão precisa ser a do reino de Deus. E para isso é que Deus derrama sobre mim e sobre ti os dons. Mas esses dons, eles têm uma qualidade, eles têm uma oportunidade. E é o que nós vamos ver na lição deste domingo. O que nós aprendemos através de dons? Dons é justamente oferecido a mim e a você, mas dom, na verdade, nós estamos vendo aí dádiva, um presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. O que é uma dádiva? É aquilo que é dado, é aquilo que é recebido. E não é mérito, é graça. O Senhor quis dar. Você vai ver muitas pessoas em determinadas áreas, em determinadas oportunidades, que vão exercer alguns dons. Nós vemos no Antigo Testamento, e algumas oportunidades, nós vamos ver lá atrás quando Deus vai falar a Moisés, Deus vai trazer a Moisés e vai falar com ele, para ele ir até o povo dele que estava no Egito. E o Senhor estaria com ele. E a prova que o Senhor estava com ele vai ser diante de Faraó com muitos sinais, com muitos prodígios, através da vida de Moisés. Deus revelou muitos dons ali, muitos sinais a partir da vida de Moisés diante de Faraó, para mostrar que Deus estava com ele. Mas o Senhor estava revelando esse dom na vida de Moisés. O que nós vemos também na vida de Josué. Como Deus falava e como Deus revelava os projetos para Josué. Também para liderar o povo, para administrar diante do povo, para saber como agir diante do povo. Dons determinados por Deus para liderar. Nós vemos também os profetas, Elias, Eliseu, que operavam sinais e maravilhas também através dos dons do Senhor. Aleluia! O Senhor revelava no Antigo Testamento a partir de algumas situações na vida deles. O Espírito vinha até eles, se manifestava com poder, com graça, com glória, com sinais, e através daqueles sinais era revelado o poder de Deus na vida dos profetas e dos líderes que estavam na frente do povo. Na introdução nós vamos ver aí que a Bíblia Pentecostal ela vai definir dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para seu bem comum. Ou seja, é um bem comum, é um bem para toda a igreja. Não é bem para uma pessoa, é bem para a igreja do Senhor. E quando eu falo aqui igreja, eu não estou falando igreja da Gávea, igreja Assembleia, igreja Quadrangular, igreja Batista, não. Eu estou falando da igreja Corpo de Cristo. Porque a igreja Corpo de Cristo ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não há aquele que é maior, não há aquele que é menor. A manifestação do Espírito Santo através dos dons vai ser diferenciada. Mas isso não quer dizer que alguém é maior ou melhor do que o outro por causa do dom que Deus efetua através da vida dele. Nós aprendemos que dom é de Deus, não é nosso. Amém? Quem administra, quem dá é Deus. Nós usamos conforme a sua maravilhosa graça. A leitura bíblica em classe vai trazer para nós em duas ocasiões diferentes. Romanos 12, 3-8, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um.
Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela, segundo a medida da fé, seja. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia com alegria. Nós temos também o outro texto, que é a igreja de Corinto. E aqui nós vamos ver na questão prática. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14, 4 ao 7 diz assim: Ora, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que nós aprendemos é que Paulo, tão instruído pelo Senhor, ele vai mostrar o fundamento da igreja, mas isso no diário, no cotidiano da igreja. Porque é fácil falar da igreja em si como uma organização, mas falar dela como um corpo que é todo dia trabalhado, todo dia os seus membros precisam ser exercitados. A igreja ela é um organismo vivo. A igreja em si, do termo eclésia, vai dizer assim, tirados para fora. Então a igreja ela não é uma construção. A igreja é pessoas ligadas no reino de Deus, fazendo a obra de Deus, mas sempre em constante movimentação. Os tópicos da lição nós vamos começar a ver, que diz assim, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, no dicionário Wycliffe, foi o que nós falamos a princípio, dons vai dizer, de várias palavras hebraicas, vai significar dádiva. E também da raiz hebraica Natan, que significa dar. Se eu falei certo, né, irmãos? Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre de dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Foi o que nós falamos. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. A princípio, quando nós falamos do Antigo Testamento, que nós vemos as pessoas que foram usadas com dons de Deus, eram esporadicamente para servir aquele propósito, o Espírito vinha sobre ela, o dom vinha, e elas operavam os sinais e aquele Espírito ia. E elas caminhavam com Deus. Já na nova aliança, nós vamos aprender que dom aparece de significados muito diferentes. Significa dome, que significa dar. Dar em Filipenses 4,15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, proclame e consiga promover a libertação dos cativos. O que nós aprendemos é que enquanto Moisés estava sendo usado por Deus para libertar o povo cativo do Egito, lá atrás, os dons e sinais operando através de Moisés, hoje é diferente porque, na verdade, nós vemos no contexto espiritual. A igreja do Senhor, ela está sempre, a todo momento vivendo em batalhas. A igreja do Senhor, ela está sempre em guerra, mas as nossas guerras, elas não são carnais. A palavra vai dizer justamente isso, que as nossas batalhas, elas não são carnais, mas são espirituais. E como elas são espirituais, nós precisamos saber guerrear também com elas pelo Espírito.
Efésios, capítulo 6, versículo 10 vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. É no Senhor a nossa fortaleza. Mas por que que em Efésios vai dizer dessa forma? Porque nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. Porque a batalha é a todo momento. A batalha é todos os dias. Mas o que vai nos modificar, o que vai ser diferente, o que vai nos diferenciar entre a terra, aqueles que vivem sem a experiência com Deus, com aqueles que vivem com o Senhor. O que vai nos diferenciar é nos fortalecer no Senhor. Então nós vemos que hoje as nossas maiores batalhas são espirituais. O que estão nas hostes espirituais da maldade. Muitas das vezes nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas nós sentimos em alguns ambientes que entramos que há uma batalha sendo gerada ali. Antes que nós ouvimos, falamos com alguém, só de chegar nós sentimos que há uma presença contrária, há uma presença maligna. E quem é que vai nos revestir? É o poder de Deus. É a operação do Senhor em nós. E quando esses poderes se manifestam, quando esses espíritos malignos se manifestam, quando é que vai se revelar? Lembre-se que Jesus, quando vai se entrar na cidade de Gadara, ele ainda descendo do barco, o gadareno vai vir a seu encontro. E quando ele vem a seu encontro, ele já vai perguntando assim: o que vieste? Vieste nos incomodar antes do tempo? Olha bem, Jesus cheio do poder de Deus, cheio dos dons do Espírito Santo. Jesus não precisou abrir a boca, só de chegar, o inimigo teve que se prostrar. Aleluia. A igreja de hoje, ela precisa estar preparada para vivenciar esses dons, para vivenciar essa dádiva de Deus, porque em todo momento nós vamos passar. Nós não sabemos quando vai se levantar, mas nós sabemos que o dono da minha e da sua vida está no controle. E ele, no controle, ele vai nos certificar de estarmos preparados para vencer a batalha contra o mal. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova libertação aos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Todos os crentes podem receber os dons do Espírito. Então essa promessa é para mim e para você. Esses dons são para mim e para você. Talvez você está ouvindo e falando assim: mas irmã, eu não sou líder. Eu não estou na frente, mas Deus te usa. Deus está contigo. E muitas das vezes você é levantado para dar uma palavra, para orar por alguém, para ajudar alguém a se levantar ou para levar alguém a Cristo. E muitas das vezes você acha que foi uma coincidência, não foi. É o dom do Senhor sobre a minha e a sua vida. E olha só, tudo isso é para a nossa glória? Não. É sempre para a glória de Deus. Amém? É uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esses assuntos. E nós vamos ter esses 3 textos bíblicos que o apóstolo Paulo vai trazer a questão dos dons. Nós vamos entender aqui que, nesse primeiro tópico da nossa lição, e esses 3 subtópicos, está trazendo para nós que todas as ferramentas que vão ser apresentadas, elas precisam ser o quê? Manuseada mediante a presença do Espírito de Deus. Porque o dom, quando ele é à luz da palavra de Deus e quando ele é usado para benefício da casa do Senhor, da igreja, do povo de Deus ou até aqueles que nos cercam, ele glorifica a Deus. Agora, se nós usarmos os nossos dons para benefício próprio, eles vão o quê? Desmerecer quem é o dono deles, que é o Senhor. E aí vai engrandecer o homem. E há um grande risco, porque quando engrandece o homem, não mais a glória é de Deus. E aí cessa. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Já pensou, irmãos, se uma pessoa só tivesse todos os dons na igreja, como seria dos outros membros da casa do Senhor? Não precisaria de mais ninguém, não é assim? Então, a manutenção
é para a comunhão dos santos. Subentende-se que quem serve está prestando serviço a alguém, a saber, os dons de serviço. Romanos capítulo 12 vai trazer aí para nós. Foi o texto que nós lemos, que vai dizer, assim como em um corpo todos, muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. É verdade. Você entra na casa do Senhor, mas tem tantos ministérios dentro da casa de Deus, que se você fosse repartir a cada culto que você entra, você vai ver que há diferenciações de dons sendo ministradas sobre a sua vida. Vamos lá? Em Romanos 8 vai estar aí, ó. Ministério, dom de ministério, ofício diaconal. Nós ficamos ali na porta recebendo os irmãos, né? Recepcionando a igreja do Senhor que vem chegando, mas o que? O diácono está ali, nós estamos ali para servir. Eu, como diaconisa, eu tenho uma alegria muito grande. O diácono, o corpo diaconal, ele tem a graça de estar ministrando a primeira pessoa que é recebido na casa do Senhor. Quando você entra na casa de Deus, o diácono está ali servindo a Deus e a sua vida. Serviço diaconal também é um ministério. A exortação, encorajamento. Aqueles que encorajam, muitas das vezes, irmãos, tenho sentindo a sua falta, estourando pela sua vida. Tem pessoas que só de estar ao nosso lado, e às vezes, né, tem pessoas que têm aquele dom de encorajamento mais rude, né? Onde você estava? Mas você vê que muitas das vezes flui, vem de Deus. Repartir, que é a contribuição. Meu Deus, nesses últimos dias, como tem sido necessário a questão de contribuir com uma palavra, contribuir às vezes até no ministério, até no financeiro. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. E o que nós temos contribuído? O que nós temos repartido? Ele está falando assim, aqueles da contribuição têm a repartir, ou seja, se eu tenho, eu preciso saber o quê? Repartir. Olha o que a palavra está dizendo. Aquele que é para ministrar, o ministério é para ministrar. Você vai ministrar sobre a vida de alguém. Mas aquele que é ensinar, precisa ter dedicação ao ensino. Antes de você passar, você precisa também aprender. Um professor, ele trabalha mais na sua casa, muitas das vezes, do que na própria sala de aula. Ali ele vai passar o que ele aprendeu. Então, se você é aquele que ensina, você também precisa estar apto a primeiro aprender. Aquele que exorta, que usa esse dom para exortar, mas é dom de Deus, não é dom para ferir, é para exortar mediante a medida do Senhor. Aquele que for para repartir, faça com liberalidade, reparta, contribua, aleluia, que seja com graça. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, que a mão sua esquerda não saiba o que a mão direita faz. Contribua, reparta, mas com liberalidade, com amor. Aquele que é em presidir, que faça, mas faça com cuidado. Olha que interessante. É para presidir, mas com cuidado. Você é líder, mas não é espancador. Você precisa dar uma palavra, mas você não precisa destruir. Oh, aleluia. E se for para exercer misericórdia, que seja com alegria. Eu vou fazer alguma coisa, não é por pena não, é misericórdia, há uma grande diferença de pena e misericórdia. Pena é aquilo que você faz por alguém como se fosse uma esmola. Misericórdia é aquilo que você age para alguém, aquilo que você sabe que também, talvez, no dia de amanhã você também vai precisar. Então, se é para fazer, faça com alegria, dê com alegria, oh aleluia, que abrace com alegria, que alcance com alegria, exerça o dom da misericórdia, mas com alegria. Amém? Entenda isso nessa hora, em nome de Jesus. Conhecendo os dons espirituais. Os dons espirituais é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. São as nossas experiências de vivências dias após dia diante do Senhor e com o Senhor. Os dons espirituais, esses estão listados em 1 Coríntios 12, vai falar sobre palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação
de línguas. Ai, mãe, isto é experiência? Sim, é experiência. Uma das coisas que eu acho maravilhoso é que sabedoria, ela vem de Deus. Mas tem pessoas que mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem conhecer os dons de Deus, eles têm uma sabedoria humana. Muitas das vezes nós olhamos a nossa vida e vemos algumas habilidades naturais. E quando começamos a exercer a obra do Senhor, nós vemos que aquilo que Deus deu lá atrás vai contribuir, vai somar, vai ser como base, porque o dom divino vem de Deus para encaixar naquilo que Deus já tinha dado desde o nascimento, desde criança, desde adolescente, desde jovem. E quando nós começamos a exercer o ministério, nós vemos, não é que eu já gostava de internet antes, eu gostava disso, agora eu sou o quê? Um operador de informática para ajudar na obra do Senhor. Eu gostava do microfone da igreja, mas o Senhor hoje me colocou para ministrar. Então você vai ver que crianças dentro da casa do Senhor não tem vergonha de pegar o microfone na casa do Senhor. Por quê? Já é natural, mas é escolhido, já é chamado. Mas o dom de Deus vai sendo derramado. Mas não confunda a habilidade natural com dons do Espírito. Porque os dons do Espírito são justamente aquilo que vai exercer espiritual sobre o natural. Amém? Uma das coisas que nós precisamos aprender. A Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso dos dons. Não pode haver distorções. Não pode haver modificações naquilo que Deus dá para ser usado. O que a palavra está dizendo, que é o que contribui para o surgimento de fanatismo religioso, é justamente a não observância da palavra de Deus. É quando alguém, ele em si mesmo, se diz ser mais crente, mais santo, mais poderoso, melhor, maior, e isso vai ditar diante dos outros, muitas das vezes, é a questão de soberania pessoal. Achar que eu tenho domínio de dons, eu tenho domínio do poder. E não é assim. O dom é de Deus. Amém? Acerca dos dons ministeriais. Os dons ministeriais têm o seguinte propósito: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Promover o crescimento da igreja e desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Amém? Olha o que nós vamos ver aí. A epístola de Paulo aos Efésios classifica dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São dons ministeriais. O que nós precisamos aprender é que quando Deus dá esses dons, e justamente são para lideranças, né, que o Senhor Deus, o próprio Deus levanta, nós precisamos entender que a capacitação vem do Senhor. Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Por quê para o serviço cristão? E isso aqui, irmãos, nós vamos ver, vamos ter uma divergência muito grande. Porque dons que Deus dá, muitas das vezes, nós vamos ver alguns dons que vão ser dados a pessoas que não têm nomes. Mas Deus vai levantar. Tem pessoas que Deus levantou doutores na palavra. Deus vai revelar coisas abundantes, algo sobrenatural. Ele pode até buscar o conhecimento da terra. Ele pode aprender com outros líderes, com outros historiadores, com outros teólogos. Ele pode sim, mas tem algo de Deus sobre a vida dele. Tem mestres que Deus deu dom sobrenatural. E muitas das vezes, nem sempre, esses dons estão naqueles que têm nomes. Há pessoas que você sentar ao lado dele e ler a palavra de Deus com ele, conversar com ele. Você aprende muitas das vezes tanto porque é um dom que foi dado por Deus. E às vezes ele é um membro da igreja, às vezes nem um diácono ele não é. Mas ele é um membro da casa do Senhor e ele serve a Deus. Ele exerce aquele dom, muitas das vezes, até sem saber que está exercendo. Tópico 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Meu Deus.
A igreja de Corinto, ela vai ensinar para nós assim de forma abundante. Não existe uma igreja mais atual do que a igreja de Corinto. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, que significa, irmão, cessacionistas são aquelas pessoas que defendem que os dons eram só para a época do Antigo Testamento, só para os profetas, só para os líderes, que Deus atuou com esses dons só lá atrás. Deus não atua mais com esses dons. Que seria de nós, né? Se Deus não atuasse no nosso meio hoje ainda. Que o Senhor tenha de nós misericórdia, porque é pela fé e pela graça do Senhor. Amém? Uma das coisas que a gente vê também, irmãos, é essa questão de acharem superiores porque tem algum tipo de dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Que o Senhor Jesus tenha de nós misericórdia e que isso não habite na nossa congregação. Qual é a nossa congregação aqui? Começa em mim primeiro. Eu preciso entender que eu não sou superior a ninguém, que você não é superior a ninguém, mas é graça que nos abrange, que nos abraça. E se nós temos algum dom, é porque Deus viu em nós, olhou para nós com misericórdia. E pela sua infinita misericórdia, Ele resolveu nos agraciar com esses dons. Apóstolo Paulo vai tratar desse assunto com os crentes em Coríntios. Os crentes em Coríntios estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Olha bem, 1 Coríntios 12, 1 e 2, nós vamos ver lá no texto que nós lemos anteriormente, ele vai listar alguns dons. E a igreja de Corinto, ela vai entender que esses dons eram maiores. E eles começaram a limitar, a colocar isso diante dos crentes. E enquanto isso, eles começaram a valorizar a uns e desprezar outros dons, achando que alguns dons já não tinham mais validade, alguns dons não faziam questão. Porque muitos dons, irmãos, são em oculto. Aleluia. Tem muitos dons, o dom de clamar, o dom de orar, o dom de ministrar, muitas das vezes em oculto. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos entender hoje, nesta hora, por favor, não há melhores, não há maiores, mas há graça abundante sobre os dons que Deus ministra à sua igreja. Amém? A diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Olha bem, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. O terceiro subtópico do tópico 3, nós vamos ver autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. O que eu preciso aprender aqui é que por mais que eu saiba, por mais que eu me esforce para aprender, para ensinar, para ter uma didática, ter uma diligência, para fazer algo no reino de Deus, por mais que eu faça, não é mérito nenhum meu, mas a honra e a glória é sempre de Deus. Não podemos usar esses dons para autoexaltação. Para exaltação pessoal, para achar que pode, que deve, que é. Não, mas em amor. Por que em amor? Porque quando eu amo ao meu irmão, eu não consigo ver ele menor do que eu. A Bíblia fala o quê? O que a palavra vai falar lá no mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo ao meu irmão, automaticamente eu amo ele da mesma forma que eu me amo. Se eu quero o meu bem, eu quero o bem para ele. Eu não tenho como me achar maior se eu também acho ele grande. O próprio apóstolo vai falar, considere os outros superior a si mesmo. Então, ou seja, se eu considerar você superior a mim e você considerar outro superior a você, nós vamos estar sempre do mesmo tamanho. Porque, na verdade, o quê? Não vai ter maior nem menor. Aos nossos olhos, todos somos na mesma medida diante de Deus. Se eu usar os dons com humildade e temor a Deus, o que vai acontecer? Eu vou ter um coração sincero e transbordante diante do Senhor. A palavra vai falar que se eu falasse a língua dos anjos, dos homens,
E se eu não tivesse amor, eu nada seria. Foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que me comprou e te comprou. Foi o amor de Deus que enviou seu Filho para salvar a mim e você. Então é o que importa, o amor. Uma das coisas que eu quero deixar para você aqui, Atos capítulo 18, versículo 24 e o 25 vai dizer assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Os dons espirituais que são pela graça, mediante a fé, encontra-se na palavra grega mais usada, chamada charismata. Dons livre e graciosamente concedidos. A palavra esta se deriva de charis, graça, e merecido favor divino. Os carismas são dons que merecemos sem os merecemos, ou seja, Deus deu, não merecemos, mas mediante a graça recebemos. Dão testemunho da bondade de Deus e dão virtude também àqueles que receberam. O que nós aprendemos aqui com Apolo é que quando ele chegou em Éfeso pela primeira vez, não somente era eloquente na sua pregação, mas também ele falava de algo fervoroso, ele falava fervorosamente pelo Espírito de Deus. Porém, ele conhecia o batismo de João Batista e ele conhecia Jesus através de João Batista. Através das palavras, ensinamentos de João Batista. Priscila e Áquila viram que ele tinha uma sabedoria muito grande, que ele era cheio do Espírito, mas lhe faltava um conhecimento mais aprofundado. E eles vão chamar Apolo e vão instruí-lo. Não podemos, muitas das vezes, confundir fervoroso, espiritualidade com conhecimento aprofundado da palavra. Porque como Apolo não tinha todo o conhecimento, mas ele vai ter humildade para ouvir Áquila e Priscila e aprender com eles a respeito de Jesus. Justamente é o que o comentarista vai passar para nós, para a sua casa ou para algum lugar, e vai explicar com mais exatidão o caminho de Deus. Era, pois, o caminho de Deus a respeito de dons espirituais que Paulo, como um pai, desejava explicar com mais exatidão aos coríntios. A esses dons dá ele o nome de espirituais. A palavra dom não se encontra no grego, mas dirigido pelo Espírito Santo, a palavra por si mesma inclui algo, que é o poder do Espírito através dos seus filhos. Humildade e temor nós precisamos ter. Se não formos dessa forma, não existe dom que vá sobressair para a glória de Deus. E em vez de ser bênção, vai servir para maldição, porque nós vamos usar as bênçãos de Deus em vez de sermos abençoados por Ele. Um problema muito grande também é que, como os crentes de Corinto estavam supervalorizando alguns dons e desvalorizando os a outros, também isso cabia a alguns que eram usados por esses dons. Não podemos também, dentro da casa do Senhor, valorizar alguns irmãos porque tem eloquência, fala muito bem, tem uma diligência para falar muito boa, uma eloquência para falar muito boa, mas na verdade, muitas das vezes, a palavra aprofundada ainda está faltando. Não é só o falar, não é só o gesticular, mas é mediante a palavra do Senhor. E nós precisamos entender isso. É humildade e graça, misericórdia de Deus, não autossuficiência. Então, não existe dom maior, não existe dom melhor. Existe aquele que Deus, na sua soberania, escolheu para atuar na minha e na sua vida, conforme aquilo que nós vamos ser necessários fazer para o reino de Deus. Conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. É para isso que nós recebemos o dom, é para servir. Nada mais que servos. Amém? Moisés serviu a Deus, guiando o povo, mas também falando a Faraó, a partir dos dons que Deus manifestou na sua vida. Nós servimos a Deus e a igreja através dos dons que Ele ministra a cada um de nós.
Então, esses dons não é só para o Antigo Testamento, eles são também para os nossos dias. Esses dons são para mim e para você. Busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Olha aí. Aí, mãe, eu não sei, eu não tenho capacidade. Glória a Jesus por isso, sabe por quê? Porque Deus é quem capacita a quem Ele escolhe. Sejam escolhidos de Deus nessa hora. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter os seus dons para usar, mas um compromisso você precisa fazer. Se Deus te der os dons, tem que ser para a glória do reino de Deus. Jamais para a autossuficiência sua ou minha. Não é para nosso engrandecimento, é para o engrandecimento da glória dele, para a unidade do corpo de Cristo, para o crescimento da obra do Senhor. É para isso. Então peça ao Senhor, aleluia. Os dons são exemplo da multiforme graça de Deus e é essa graça que nos abrange. Então tenha na sua mente que os dons são dádivas de Deus, são presentes. Eu quero agradecer a Deus, a vida dos nossos irmãos que estão nos ajudando e também a você que está aí do outro lado. A fonte, queridos, deste slide foi da EBD Panorama. Agradecemos a eles que nos forneceu, os créditos são deles. E eu quero agradecer a sua vida. Fique com Jesus e até a próxima lição. Amém?